Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de termologia, aula de hoje de resolução de exercícios sobre os estados físicos da matéria e sobre as mudanças de estado. Olha só, eu coloquei aqui duas questões que já apareceram no Enem e mais uma terceira questão que é de outro vestibular que não apareceu no Enem ainda, mas que eu realmente acho que tem uma chance grande de aparecer e não é uma questão difícil, tá? Então vamos lá, sempre com leveza, com tranquilidade, para a nossa primeira questão. Lembrando, você vai dar pausa no vídeo, vai ler a questão, tentar resolver e só depois me acompanhar aqui. Pode ser? Vamos lá então. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. O ciclo da água você já viu alguma vez na vida, lá com a tia Zeneide do Fundamental. Ou seja, a água ela evapora dos rios e lagos, chega lá em cima, condensa e cai na forma de chuva, e tem outros processos também que podem acontecer no meio disso, mas essencialmente é isso. Inclusive, só com esse conhecimento você já era capaz até de marcar o item direto. Mas vamos lá, como se você não soubesse nada, né? Caio, não está muito distante da realidade não, né? Não, que é isso, vamos lá, vamos comigo. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. Então, olha só, parece que ele vai te perguntar alguma coisa sobre as mudanças de fase que a água sofre. E a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico, que nada mais é do que o ciclo da água que ele está falando mesmo. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol. Então ele está falando que a água ou umidade, ou seja, no estado líquido, absorve o calor do sol. Então eu estou falando de uma passagem de água líquida, recebendo calor. Recebendo calor. Se ele quer estudar a mudança de fase que acontece quando a mudança de fase que ocorre quando isso acontece, ou seja, a água líquida recebendo calor, ela vai passar para o estado quê? Para o estado gasoso. Então ela vai se converter em vapor de água. Vapor de água. Beleza? Quando já foi absorvido calor suficiente, alguma das moléculas do líquido, então de fato eu estou trabalhando com água líquida, algumas das moléculas do líquido podem ter energia suficiente para começar a subir para a atmosfera. Veja bem, então aqui eu estou falando de um processo que ele não acontece de uma vez, ele acontece de forma lenta e gradual. Algumas moléculas podem ter energia suficiente e essas algumas moléculas começam a escapar. Mas é um processo lento. Então ele te lembra de quê? Te lembra exatamente da evaporação. É um processo lento e gradual que acontece justamente dessa maneira que eu falei para vocês e que não acontece em nenhuma temperatura específica. Então a água, para chegar, para passar do estado líquido para o estado de vapor, nesse caso, ela não precisa entrar em ebulição. Ela não precisa chegar a 100 graus Celsius. Já pensou se precisasse? Então, nós estamos falando do processo da evaporação. Só com isso você já marca, acabei movendo aqui, você já marca a letra C. Mas vamos ver por que, que as outras estão erradas, aproveitar e relembrar também quais que são os processos de mudança de fase. Então olha só, fusão tá certo? Não, tá errado. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, é o derretimento do gelo. E se fusão está errado, porque não tem nada a ver com o estado sólido, solidificação está tão errado quanto. Solidificação é o contrário da fusão, é a passagem do estado líquido para o estado sólido, é o congelamento da água. Agora vamos para os outros. Liquefação e condensação, os dois estão errados, porque eles representam, na verdade, o mesmo processo. Como o Enem só tem uma alternativa correta, na verdade, você já poderia ter até eliminado. Né? A liquefação e a condensação, ambos são sinônimos e representam a passagem da água do estado de vapor, né, ou estado gasoso, para o estado líquido. Para o estado líquido. A gente discutiu várias vezes quando isso acontece, né? Nós temos, por exemplo, bem aqui, o fato do suor do copo e também o orvalho matinal. É a passagem do estado de vapor, no caso seria o vapor d'água, para o estado líquido, ele se condensa em alguma superfície. Beleza? Então, essa é a nossa questão número 1. Caiu no Enem. Caiu no Enem um tempo atrás, mas é uma questão bem interessante, você tem que concordar comigo e que poderia aparecer de novo, mas é uma questão bem simples também. E aí, acertou ou não? Porque eu sei que você tentou fazer, né? Beleza. Então vamos para a próxima aqui. A próxima questão ela já é um pouquinho mais complicada porque ela dá uma cereja no bolo. Ela coloca uma coisa a mais, só que vem comigo que vai ser bom para a gente revisar. Primeiro, pausa, tenta fazer, agora vem comigo. Vamos lá. A ciência propõe formas de explicar a natureza de seus fenômenos que muitas vezes confrontam o conhecimento popular ou o senso comum. Um bom exemplo desse descompasso é a explicação microscópica da flutuação do gelo na água. Do ponto de vista atômico,
podem se representar os três estados físicos, então ele está falando de uma representação dos três estados físicos dessa substância, como as figuras a seguir, nas quais as bolas representam as moléculas de água. Então eu não vou nem continuar na questão por enquanto. Eu vou parar aqui para a gente analisar. Eu tenho aqui três representações dos três estados físicos na água. Vamos estudar qual representação, qual estado físico está associado a cada uma delas. Então, olha só. Na primeira, eu tenho as moléculas de água muito próximas umas das outras e em uma estrutura organizada. Moléculas próximas e em uma estrutura organizada caracterizam o estado sólido. Então, aqui eu tenho o estado sólido. Nas outras representações, B e C, eu já tenho moléculas de água um pouco mais afastadas umas das outras. Lembrando, então, que o estado físico em que eu tenho o maior afastamento possível é o estado gasoso. Dessas duas figuras aqui, qual delas eu tenho as moléculas mais afastadas? É a figura B. Então aqui eu tenho o estado gasoso, ou então o estado de vapor d'água. E na letra C, é claro, é o que sobrou, né? É um espaçamento intermediário. Eu tenho aqui o estado líquido, beleza? Então A é sólido, B é vapor, C é líquido. Considerando-se as representações das moléculas de água nesses três estados e seu comportamento anômalo. Olha, isso daqui foi a cereja do bolo da questão. Ele te fala sobre o comportamento anômalo da água e é uma coisa que eu não dei em aula, mas que eu vou explicar agora então. Olha só, para a maioria das substâncias, o que é o normal? O normal é que quando você aumenta a temperatura dessa substância, o que acontece com as moléculas dessa substância? Olha, eu vou aumentando a temperatura, vou aumentando o grau de agitação, então a distância média entre as moléculas vai aumentando. É claro, só olhar para cá, né? Eu tenho sólido. Quando eu vou aquecendo o sólido, ele derrete e vira líquido. Do sólido para o líquido, eu aumentei a temperatura e as moléculas elas aumentaram também a distância entre elas. Mesma coisa, se eu pego o líquido e aqueço ele, ele vai o quê? Entrar em ebulição, de tal maneira que ele vai virar vapor. Daqui para cá, ou seja, do líquido para o vapor, eu aumentei a distância entre as partículas, porque eu aumentei a temperatura. Então esse é o comportamento normal. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a distância entre as moléculas do meu objeto. Só que a água, ela tem um comportamento um pouquinho estranho. Normalmente, para a água isso daqui também vale, para a faixa de temperaturas geral. Só que, no entanto, na temperatura de 0 até 4 graus Celsius, o que acontece é uma coisa muito engraçada. O pessoal da química explica isso melhor. Tem uma coisa a ver com a estrutura cristalina do gelo. Mas nessa temperatura, quando eu aumento a temperatura, a distância entre as moléculas, no lugar de aumentar, ela faz diminuir. A água atinge um estado de densidade máxima. As moléculas estão bem próximas umas das outras. Esse é o comportamento anômalo da água. Tudo bem? Então é isso que você precisava saber. Mas vamos então tentar. Supondo que você não saiba isso, vamos ler as alternativas. Olha só. É correto afirmar que sólidos afundam na água? Não, depende do sólido. Por exemplo, ele mesmo falou que o gelo boia na água. Se você coloca um copo de gelo é ótimo, né? Se você coloca gelo num copo de água, o gelo vai ficar o quê? Boiando. Então, o item A está errado. Existem sólidos que boiam na água. Desculpa, que afundam na água. Mas existem sólidos que boiam. Tá? Letra B. A interação entre as moléculas está restrita ao estado sólido? Não, não, isso daqui está incorreto. Nessas três situações, eu tenho interação entre as moléculas. Agora, ela é maior no estado sólido, porque as moléculas estão mais próximas umas das outras. Então, isso daqui está incorreto. Na verdade, não é que está restrito ao estado sólido. Na verdade, ela é maior no estado sólido. Se tivesse escrito isso, aí sim estaria certo. Letra C. A figura B, ou seja, essa, é a melhor que representa a água no estado líquido? Não, a gente viu. É a melhor que representa a água no estado gasoso, né? No estado de vapor. Gasoso. Então essa daqui também está incorreta. Letra D. A figura A é a que melhor representa o gelo, ou seja, a água no estado sólido. Verdade. Então a figura A é a figura que melhor representa o gelo. Então o item D é o item que a gente vai marcar como sendo correto. Vamos então só olhar a última alternativa, que é a alternativa E. Olha, a distância entre as moléculas da substância aumenta à medida que a temperatura aumenta.
Isso é o normal, né? Se eu aumento a temperatura, eu aumento a distância. No entanto, a água ela se comporta de maneira diferente. Na faixa de temperaturas de 0 até 4 graus, se eu aumento a temperatura, a distância o quê? Diminui. Então, o item E ele está incorreto devido ao comportamento anômalo da água, que foi o que ele falou aqui em cima no enunciado para a gente considerar. Então, olha só, essa daqui já é uma questão um pouquinho mais difícil, só que se você não soubesse do comportamento anômalo, você matava esses três primeiros itens mesmo assim, e era uma chance de acerto de 50%, aí, supondo que você iria chutar, né? Mas então, essencialmente, é isso que acontece. Essa questão ela tinha uma cereja do bolo a mais, só que nada demais também, ok? Agora você já sabe dessa situação aqui, que é o comportamento anômalo da água, ou comportamento anormal, beleza? Vamos para a última questão então da aula de hoje, que é uma questão bem simples, você vai ver, tá? Olha só. Considere a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir. Ou seja, ponto de fusão e ponto de ebulição é a mesma coisa que temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Vou escrever aqui então só para a gente entender melhor como que isso funciona. Eu tenho o tal do ponto de fusão e eu tenho o tal do ponto de ebulição. Vou pegar o exemplo da água. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Ou seja, é o ponto em que a água se converte em gelo e vice-versa. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. É o ponto em que a água se converte em vapor d'água, entra em ebulição. Então veja só, se eu estou acima da temperatura de ebulição, a água ela está em qual estado? Está no estado gasoso. Eu já passei do ponto de ebulição. Então, se eu estou acima do ponto de ebulição, eu tenho água no estado gasoso. Vou colocar assim, estado gasoso. Se eu estou abaixo do ponto de fusão, eu estou numa temperatura menor do que a temperatura de fusão. Então, eu estou em um estado que é o estado sólido. Aqui eu estou no estado sólido. Agora, se eu estou entre esses dois pontos, entre a fusão e a ebulição, eu tenho um estado que é um estado líquido. Basta você pensar, por exemplo, que se a água ela está, por exemplo, a 25 graus Celsius, mais ou menos a temperatura ambiente, você encontra ela no estado líquido. Se a água estiver a 120 graus Celsius, ela vai ter passado já, 120 aqui, ela vai ter passado já da ebulição. Então eu estou com ela no estado gasoso. E se a água está, sei lá, a menos 10 graus Celsius, ela já passou com certeza do estado sólido. Então ela está no estado. Desculpa, ela já passou pelo processo de solidificação. Então ela está no estado sólido. É claro, você percebe que da esquerda para a direita eu aumento a temperatura. E é o que tem que acontecer mesmo. Aumentando a temperatura, eu passo do sólido para o líquido, e aumentando mais ainda, eu passo do líquido para o gasoso. Agora que a gente entendeu isso de ponto de fusão e ebulição, vamos para a questão. Ele está o ponto de fusão e de ebulição de várias substâncias, e ele pergunta: a temperatura de 50 graus Celsius, quais encontram-se no estado líquido? Se está no estado líquido, significa que a temperatura ela tem que estar entre os pontos de fusão e de ebulição. Então vamos olhar cada uma dessas, né? Os 50 graus, vamos olhar para cada uma delas onde que ele está. 50 graus é maior que menos 101? É. É maior do que menos 35? 34,6? É. 50 graus vai ser maior do que qualquer temperatura negativa, porque ela é positiva. Então, os 50 graus, ele estaria aqui à direita. Mesmo argumento aqui para a segunda linha da tabela. É maior do que menos 219? É. É maior que menos 181? É. É maior do que qualquer temperatura que seja negativa. Beleza, então pronto. No B eu já tenho uma situação diferente. 50 graus é maior do que menos 7,2? É maior, porque ele é maior do que qualquer temperatura negativa. Só que ele é menor do que 58,8. Então, bem aqui, eu estou no meio do caminho. Os 50 graus, ele está aqui. Mesma coisa para a situação de baixo. Ele vai ser menor do que essa temperatura, que é negativa, maior, né? E vai ser menor do que 356. Então, ele vai estar no meio do caminho. Para a última, por fim, eu tenho assim, o 50 ele é menor do que 184 e menor do que 113,5, então ele vai estar aqui à esquerda. Agora você olha, se eu tenho a direita do ponto de ebulição, eu estou no estado gasoso. Então, o cloro ele vai estar no estado gasoso e o flúor também, porque eu estou à direita do ponto de ebulição. Se eu estou na metade do caminho, eu estou no estado líquido. Então, nesses dois casos, eu vou estar no estado líquido.
E se eu estou à esquerda do ponto de fusão, aqui está o ponto de fusão, se eu estou à esquerda dele, eu vou estar no estado sólido. Então aqui eu tenho estado sólido. Ele perguntou quais estão no estado líquido. Então você responde bromo e mercúrio. Letra E. Bromo e mercúrio. Fechou? Então, essas foram as questões que eu queria ter resolvido com vocês na aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula para falar sobre o quê? Opa, nem tenho aqui. Tem outra questão para resolver? Tem outra questão para resolver ainda. Falei que eram 3, mas são 4 na verdade. Então vamos lá. Nessa questão diz o seguinte: considere a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Aí o cara fala: hoje tá quente, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Aí ele fala: você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salta correndo. O Enem gosta muito de tirinhas, né? Nesse caso, ele está perguntando qual que é o incômodo associado que o personagem sente em dias úmidos. Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: o nosso processo de resfriação corporal por meio do suor, ele se baseia no processo de evaporação. Então o que acontece é que o suor que fica na nossa pele, ele precisa passar por evaporação. E dessa maneira, ele precisa absorver o calor do corpo humano. Por isso que a gente se sente um pouco mais. Esse é um processo de termorregulação. Então, o suor ele vai passar por um processo de evaporação e se converter em vapor d'água, né? Ele se converte em vapor d'água para o ambiente. E esse processo de evaporação ele acontece absorvendo o calor humano, absorvendo, absorvendo o calor do corpo. Por isso que a gente tem uma sensação de refrescância. Só que agora existem muitos fatores que, como que eu posso dizer? Existem muitos fatores que influenciam na evaporação. Um desses fatores é justamente a umidade do ar. Um ar que está muito úmido significa um ar que tem muito vapor d'água nele. Ele tem muito vapor d'água. E o processo de evaporação é justamente você querer sair de uma superfície líquida e colocar mais vapor de água no ar. Vem cá, é como se esse vapor desculpa, essa água que estivesse tentando escapar, estivesse tentando entrar numa sala que já está lotada. Não é difícil você entrar numa sala que está completamente lotada? É sim. Então é exatamente o mesmo processo. Ou seja, quanto maior for a umidade do ar, maior vai ser, eu vou colocar assim, menor vai ser a taxa de evaporação. E isso dificulta, então, o mecanismo de termorregulação. Então a gente vê aqui, o incômodo mencionado é pela letra B, o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Então, essencialmente é isso. Essa é a resposta desse problema. Eu nem lembrava que tinham 4, né? Achavam que era só 3. Mas beleza, na próxima aula a gente vai falar, sabe o quê? Sobre dilatação térmica. Pode ser? Então é isso. Fechamos a aula de hoje. Sei que ficou um pouco mais comprida, mas nós resolvemos 4 exercícios que apareceram em provas anteriores. E a gente se vê na próxima aula falando sobre dilatação térmica. Valeu, pessoal. Até mais.